Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Olá. Hoje o nosso foco é Gaza, mais especificamente o que vem depois desse cessar-fogo recente, agora em outubro de 2025. Pois é, um alívio muito esperado, né? Depois de quase 2 anos terríveis de conflito, que começaram lá em 7 de outubro de 2023. Exato. Mas a pergunta que não quer calar é: e agora? O que acontece? E, principalmente, como é que se lida com aquele desafio enorme, complicadíssimo, que é o desarmamento do Hamas? Essa é a questão central, sem dúvida. Para a gente tentar entender melhor esse cenário, a gente mergulhou em várias fontes, tá? Relatórios da ONU, do OCHA, que é o escritório humanitário deles. Sim, fontes essenciais para entender o lado humanitário. E também lemos artigos do Financial Times, da Reuters, The Guardian, Al Jazeera e demos uma olhada nas análises de think tanks importantes, como o Brookings Institution e a Rand Corporation. Que trazem uma perspectiva mais, digamos, estratégica, né? Isso. Incluímos também umas notas sobre como a diplomacia brasileira se posicionou nisso tudo. A ideia aqui é tentar juntar essas peças, sabe? Destilar o que é mais importante e entender para onde as coisas podem ir. Vamos lá. Ok, então vamos começar. Primeiro, só para a gente ter a dimensão do que aconteceu. Foi um conflito devastador. Absolutamente. Os relatórios da ONU, do OCHA, eles indicam números, assim, trágicos de mortos em Gaza. As estimativas variam, mas falam entre 60 e 68 mil pessoas. É um número assustador, ao longo desses quase 2 anos, né? Israel também teve milhares de baixas, embora os números exatos ainda sejam... Bom, ainda há alguma variação, né? As contagens são complexas dos dois lados. E aí veio o acordo recente. Muita mediação envolvida. Estados Unidos, Catar, Egito, Turquia. Uma costura diplomática intensa. Que culminou naquela cúpula em Sharm el-Sheikh. Sim. O resultado foi a troca dos últimos 20 reféns que ainda estavam vivos com o Hamas por cerca de 1.900 prisioneiros palestinos. Um passo, nossa, muito importante. Certamente um passo vital, fundamental até. Mas assim, é preciso ter os pés no chão, né? Esse cessar-fogo é um começo. Só o começo. Não é o fim da linha. Longe disso. O caminho para uma paz de verdade, duradoura, que vá além do silêncio das armas por um tempo, esse caminho é longo e muito, muito complexo. E o nó principal é o desarmamento, como você disse. Sem dúvida. É o nó górdio da questão. O que a gente vê agora é uma teia muito intrincada de interesses geopolíticos, desafios logísticos que são imensos e, claro, as feridas, né? As cicatrizes profundas, humanas e políticas que esse conflito deixou. É fascinante e assustador ao mesmo tempo. Vamos então analisar primeiro o papel dos Estados Unidos, especificamente da administração Trump, que estava no poder em 2025. Certo. As fontes, tipo The Guardian, por exemplo, falam de uma liderança americana bem ativa na mediação final. Sim, eles parecem ter se envolvido bastante na reta final. Mencionam um plano americano com os 20 pontos que eles estavam promovendo, coorganizaram a cúpula lá em Sharm el-Sheikh e até uma viagem do próprio Trump à região para meio que selar o acordo, né? Exato. Há um reconhecimento internacional, como o Guardian aponta, de que Washington teve um protagonismo importante nesse momento específico do cessar-fogo e da troca. Investiram capital político nisso. E como é que essa pressão americana funcionou na prática? Olha, fontes como Al Jazeera indicam que os Estados Unidos usaram uma combinação de coisas. Deram garantias políticas, ofereceram apoio logístico para implementar a troca de reféns e prisioneiros. A parte operacional, digamos. Isso. E também usaram a ajuda econômica e de segurança como moeda de troca, sabe? Condicionando certas coisas. Isso foi importante para destravar a negociação naquele momento. Mas não foi sem polêmica, né? Não, de jeito nenhum. A Reuters, por exemplo, menciona que teve briga sobre quem era o pai do plano. Administrações anteriores dizendo que já tinham proposto coisas parecidas. Ah, a política interna. Sempre presente. E, mais importante, a liderança do Trump gerou reações bem diferentes na região e no mundo. O Irã, que é um ator-chave ali, se recusou a participar das conversas formais. O que complica bastante. Exatamente. E outros países também expressaram reservas, segundo a mesma Reuters. Então, o que isso mostra? Mostra que, sim,
A pressão americana foi efetiva para o cessar-fogo e a troca, naquele momento, mas para sustentar isso e principalmente para garantir algo mais profundo como o desarmamento, aí não depende só da vontade de Washington. Precisa de mais gente na mesa. Precisa de um consenso internacional muito mais amplo, mais sólido. E aí a coisa fica realmente interessante. O que quer dizer na prática desarmar por completo o Hamas? As fontes deixam claro que não é só sair catando arma por aí, né? Não mesmo, é um processo, muito mais profundo e complicado. Como funciona isso, então? A gente vê isso na literatura sobre resolução de conflitos, nas experiências da própria ONU em outras missões de paz e nas análises do Brookings, da RAND. Eles falam muito no processo de DDR. DDR. Desarmamento, desmobilização e reintegração. É um tripé. Não adianta só tirar a arma da mão do combatente. Isso é só o D do desarmamento. Entendi. Precisa ter um acordo político forte, que seja visto como legítimo por todo mundo envolvido, com prazos claros, com verificação independente, com garantidores internacionais e, crucialmente, com incentivos para quem de fato larga as armas. Incentivos tipo? Alternativas de vida, basicamente, que é o R da reintegração. Se você desmobiliza milhares de combatentes, que é o segundo D, desmobilização, você precisa oferecer alguma coisa. Emprego, educação, treinamento. Senão o que acontece? Eles voltam para a luta ou vão para o crime, imagino. Exato. A RAND alerta muito para isso, baseado em outros conflitos. Você cria um vácuo perigoso. É como tentar secar um chão que está molhado sem fechar a torneira, sabe? Faz sentido. E a torneira, nesse caso, seria o fluxo de armas, né? Precisamente. Esse é um dos pontos mais críticos que as fontes como Brookings apontam. Controlar as cadeias de abastecimento. O contrabando que entra por túneis, por mar, por outras rotas, isso exige uma cooperação regional muito forte. Que envolve países como Egito, Líbano, até o Irã. Sim, eles teriam que estar envolvidos ativamente no controle ou pelo menos serem contidos de alguma forma. Sem isso, qualquer esforço para recolher armas que já estão lá dentro vira um trabalho de Sísifo, né? Empurrar a pedra morro acima para ela rolar de novo. E tem a questão da segurança de Israel também, claro. Fundamental. Qualquer acordo tem que incluir garantias de segurança críveis para Israel, tanto técnicas quanto políticas, e mecanismos de responsabilização pelos crimes cometidos durante o conflito. É um pacote bem complexo. E os obstáculos no terreno parecem gigantescos. A gente leu sobre declarações de comandantes do Hamas em redes sociais, tipo Facebook, dizendo que não vão entregar todas as armas. Sim, a recusa pública já é um sinal. E tem a natureza descentralizada do armazenamento dessas armas, né? Não é um arsenal central que você vai lá e fecha. Exatamente. São esconderijos espalhados, redes de apoio locais e regionais que ainda existem. E, claro, a desconfiança profunda entre as partes. Depois de tanto tempo de conflito, ninguém confia em ninguém. Fica a pergunta, como é que se supera isso tudo? Parece uma montanha muito alta para escalar. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A verdade é que sem um mecanismo de imposição muito forte, multinacional... Tipo uma força da ONU com um mandato robusto? Exato. Com um mandato claro do Conselho de Segurança. Isso é crucial com o compromisso real dos patrocinadores regionais do Hamas em fechar as torneiras de armas e dinheiro. Sem isso, a desmilitarização completa vira um objetivo, extremamente ambicioso. Talvez até utópico no curto-médio prazo. Então a vontade política internacional tem que ser muito forte e muito concreta. Tem que se traduzir em ações no terreno, verificáveis, senão fica só no discurso. Nesse cenário todo desafiador, o que os Estados Unidos, com o Trump na época, poderiam realmente fazer para avançar no desarmamento, além do empurrão inicial para o cessar-fogo? Olha, o que as fontes sugerem é que o papel americano seria mais de articulador e incentivador, sabe? Menos de executor direto no chão. Como assim? Por exemplo, o Financial Times menciona uma coisa importante: condicionar a ajuda financeira para a reconstrução de Gaza. É preciso muito dinheiro para reconstruir tudo aquilo. Bilhões, com certeza. Então os Estados Unidos poderiam dizer, ok, o dinheiro vem, mas conforme vocês avançarem comprovadamente no desarmamento e na desmobilização. Usar a grana como alavanca.
Entendi. E diplomaticamente? Aí entra outra via que o The Guardian aponta. Usar a influência para montar e talvez liderar um grupo de países garantidores. Um board, como eles chamam. Quem estaria nesse board? A ideia seria juntar Egito, Catar, Turquia, que já mediaram, talvez a União Europeia, a ONU. Para quê? Para supervisionar o processo todo. A ideia é criar uma estrutura onde os Estados Unidos não estejam sozinhos cobrando, sabe? Dividir o ônus e a responsabilidade. Mas mesmo essa abordagem de ser um catalisador, de articular os outros, tem limites, né? Com certeza absoluta. Os Estados Unidos sozinhos não conseguem obrigar patrocinadores regionais, como o Irã, a cooperar se eles decidirem jogar contra. Não tem como forçar isso. E dentro de Gaza? Aí tem outra questão fundamental que o Brookings sempre enfatiza: a legitimidade. Qualquer nova estrutura de segurança ou de governo em Gaza precisa ser aceita pelos próprios palestinos. Isso inclui a autoridade palestina, a sociedade civil. Se eles não comprarem a ideia, não funciona. Então, de novo, a chave é a coordenação multilateral. Repetidamente. Os Estados Unidos podem ter sido cruciais para dar o pontapé inicial, mas a sustentabilidade disso tudo depende de um esforço coletivo, genuíno, com todo mundo remando na mesma direção, ou pelo menos não remando contra. Mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro desse contexto. Vamos falar da posição do Brasil com o governo Lula, durante esse período. Como é que as fontes descrevem a abordagem brasileira? Olha, desde o começo do conflito, a posição do Brasil foi bem marcada por críticas fortes às operações militares de Israel. O foco sempre foi muito no impacto sobre os civis em Gaza, no sofrimento humanitário. Reuters e a Al Jazeera reportaram, o Brasil escolheu não classificar formalmente o Hamas como organização terrorista. Por que essa escolha? A justificativa oficial era seguir a prática de só adotar as designações feitas pelo Conselho de Segurança da ONU. Mas é importante dizer, o governo brasileiro condenou os ataques de 7 de outubro. Mesmo sem usar o rótulo de terrorista? Exato. Mas as declarações do presidente Lula, em vários momentos, foram bastante duras em relação a Israel, o que gerou reações. E quais foram as consequências práticas dessa postura do Brasil? Bom, primeiro gerou um atrito diplomático bem público e notório com Israel. Teve troca de farpas, chamada de embaixador. Lembro disso. E internacionalmente a posição brasileira foi vista com críticas por alguns países e parte da mídia. A Reuters menciona que alguns consideraram a posição desequilibrada ou que não condenava o Hamas com força suficiente. Mas teve alguma ação mais pragmática por trás da retórica? Curiosamente, sim. A mesma Reuters aponta que em 2024 o governo brasileiro deportou um suposto membro do Hamas a pedido dos Estados Unidos. Ah, interessante isso. Mostra uma certa ambivalência, talvez? Ou talvez uma separação entre o discurso público e a cooperação em segurança nos bastidores. Sugere que a política era mais complexa do que só a retórica inflamada. E essa postura pública mais crítica a Israel, como isso afetou a capacidade do Brasil de atuar como mediador ou garantidor lá na frente? Olha, algumas análises, como as que a gente vê refletidas em publicações como Times of Israel, sugerem que teve um custo sim. Em que sentido? No sentido de que, embora a intenção pudesse ser talvez ganhar apoio no Sul Global ou em outros fóruns, a percepção de parcialidade por parte de Israel e dos seus aliados ocidentais acabou diminuindo o espaço do Brasil. Para ser visto como ator neutro. Exatamente, para atuar como um mediador ou garantidor que fosse aceito por todas as partes essenciais. Isso acaba limitando o peso prático do Brasil em discussões sobre os mecanismos de segurança e desarmamento que a gente estava falando. A menos que haja uma mudança de rota. A menos que haja um reajuste estratégico, talvez, uma forma de se reinserir nos esforços multilaterais, talvez focando em articular com países não alinhados ou dentro dos BRICS, mas como garantidor direto, naquele momento, a posição pública criou dificuldades. Entendi. Olhando para o futuro agora, que cenários as análises colocam na mesa para Gaza depois do cessar-fogo? Não como previsão, claro, mas como possibilidades. As fontes desenham alguns caminhos principais, e a viabilidade de cada um depende muito daquelas variáveis que a gente já falou. Cooperação internacional, dinheiro, vontade política. Qual seria o cenário mais positivo?
existe um cenário mais, digamos, otimista. A Rand Corporation até explora isso em modelos teóricos. Eles chamam de algo como desarmamento controlado e transição tecnocrática. O que seria isso? Seria um mundo ideal, né? O acordo multilateral funciona direitinho, a verificação internacional é eficaz, os programas de DDR dão certo. Os ex-combatentes são reintegrados? Exato. E aí um governo de transição, talvez técnico, assume a gestão de Gaza e coordena uma reconstrução em larga escala, com muito apoio internacional. Mas veja bem, isso exige um alinhamento de planetas. Todo mundo cooperando, muito dinheiro entrando e vontade política sustentada por anos. É difícil. Bem difícil. E quais seriam as alternativas menos ideais? Um cenário que o Brookings, por exemplo, considera mais provável, se as garantias internacionais forem meio fracas, é o que eles chamam de cessar-fogo frágil e insurgência prolongada. O que acontece nesse caso? A violência diminui muito em relação ao conflito aberto, claro, mas o desarmamento fica incompleto. Ataques esporádicos continuam acontecendo, dos dois lados talvez. O risco de um novo ciclo de guerra total fica sempre ali pairando no ar. E a reconstrução? Seria lenta, desigual. Difícil atrair investimento grande com essa instabilidade. É um cenário de baixa intensidade, mas ainda assim um conflito latente. E qual seria o pior cenário possível? Olha, do ponto de vista humanitário e de estabilidade, o pior resultado seria um reforço da ocupação ou controle militar direto por parte de Israel sobre áreas importantes de Gaza. Israel voltando a ocupar de fato? Ou mantendo um controle militar muito estrito e prolongado. Se, por falta de outra opção viável ou por uma decisão estratégica de Israel, isso acontecer, o mais provável é que alimente uma resistência palestina contínua, talvez até mais radicalizada. E a vida das pessoas? A reconstrução ficaria muito limitada, quase bloqueada, e o sofrimento humanitário que a OCHA já documentou em situações parecidas seria imenso. Evitar esse cenário depende muito do compromisso internacional e regional com as garantias e a reconstrução. Sem isso, a coisa pode facilmente escorregar para o cenário B, da insurgência, ou para o C, da ocupação reforçada. Falando em atores internacionais, surgiu recentemente a notícia de uma possível reunião presencial entre o Donald Trump e o presidente Lula. A Reuters falou sobre isso, que já tinha tido conversas, planos para um encontro. Sim, essa notícia circulou. Que impacto um encontro desses poderia ter nesse contexto todo de pós-Gaza? Potencialmente poderia ter alguns impactos. Primeiro, na coordenação do apoio à reconstrução. Se eu e Brasil trabalhassem juntos, talvez pudessem alavancar mais recursos, quem sabe até condicionar esses recursos ao progresso no desarmamento, como a gente falou. Unir forças para pressionar? É uma possibilidade. Diplomaticamente, poderia ser uma ponte. O Lula tem influência no sul global, nos BRICS. Poderia tentar ampliar o apoio a uma solução multilateral. E o Trump, por outro lado, estaria buscando consolidar os objetivos de segurança que ele defende. Mas tem riscos políticos também, né? Ah, com certeza. Para os dois lados. A base política do Lula é majoritariamente pró-Palestina. A base do Trump é fortemente pró-Israel. Qualquer movimento conjunto nessa área exigiria um equilíbrio muito delicado para não desagradar suas próprias bases. Ou seja, o encontro em si não garante resultado nenhum. Exato. A própria Reuters sugere isso. Pode gerar manchetes, fotos, mas o impacto real dependeria de compromissos concretos que saíssem dali. Coisas verificáveis. Tipo, mais dinheiro para reconstrução com metas claras, apoio a mecanismos de monitoramento, talvez coordenação em sanções para quem furar o acordo. Isso. Sem essa substância toda, seria mais um evento diplomático do que uma mudança real no jogo. Ok. Para a gente amarrando as pontas, se a gente pudesse sintetizar as recomendações práticas que mais aparecem nas fontes, para fazer o desarmamento do Hamas ser minimamente viável, quais seriam? Vários pontos são recorrentes, né? Primeiro, a necessidade de um acordo multilateral bem claro sobre as garantias. Quem vai garantir o quê? EU, Egito, Catar, Turquia, ONU, UE. Com que mandato? Por quanto tempo? Com que poder de verificar? O Guardian bate muito nessa tecla. Um arranjo formalizado. Exato. Segundo,
Programas de DDR que não sejam só bem financiados, mas que tenham metas verificáveis e um foco muito forte na reintegração socioeconômica dos ex-combatentes. A ONU Peacekeeping tem lições importantes sobre isso. Não deixar ninguém solto. Justamente. Terceiro, um esforço sério e coordenado, inclusive com patrulha naval, talvez, para bloquear o contrabando de armas. Isso, como Brookings mostra, exige cooperação regional de verdade. Egito é chave aqui. E a justiça? Quarto ponto, mecanismos de justiça transicional. Buscar responsabilização por crimes graves, sim, mas também oferecer caminhos para reinserção, para não criar ressentimento eterno. A Rand fala sobre esse equilíbrio delicado. E o papel dos vizinhos? Quinto e último ponto essencial: engajar ativamente os atores regionais-chave. Egito, Catar, Turquia e a própria autoridade palestina. Eles são fundamentais para garantir a estabilidade local e para cortar as linhas de apoio externas que possam existir. É um pacote, sabe? Tudo interligado. Uma peça falha e o todo fica comprometido. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? A mensagem que fica para mim é que o cessar-fogo, a troca de prisioneiros, foram passos enormes, cruciais mesmo, mas são só o começo da escalada. Exatamente o começo. O fim real do conflito e um desarmamento que traga alguma segurança de verdade, duradoura, isso exige um esforço, monumental, coordenado internacionalmente e que vai muito além do militar, né? Tem que envolver política, economia, a sociedade como um todo. Precisamente. Se a gente fosse resumir os pontos-chave, os UA, com Trump em 2025, tiveram um papel instrumental ali no cessar-fogo e em começar a articular um quadro internacional. Mas sozinhos, eles não conseguem garantir o sucesso. A capacidade é limitada. A necessidade do multilateralismo de novo. Fundamental. Uma arquitetura multilateral forte, com participação ativa, construtiva dos atores regionais. É crítica. E nesse quadro todo, a posição diplomática que o Brasil adotou, por mais que tivesse suas intenções, acabou gerando uma percepção de parcialidade. O que limitou o papel. Limitou o papel como garantidor direto, aceito por todos os lados. Mas, como a gente disse, o Brasil ainda pode ter um papel relevante como facilitador dentro desse esforço multilateral maior, se conseguir ajustar a rota e encontrar esse espaço. E para a gente terminar uma reflexão final, as fontes falam muito em desarmar o Hamas, controlar armas, fronteiras, mas talvez a pergunta mais profunda e mais difícil seja outra. Qual seria? Como é que a gente desarma as causas que ficam por baixo disso tudo? As causas que alimentam esse ciclo de violência há décadas. A gente está falando das divisões ideológicas profundas, das narrativas históricas que parecem irreconciliáveis, das condições de vida, da falta de esperança em Gaza. É uma questão essencial. O desarmamento físico é vital, claro, mas será que ele é suficiente se as mentes, os corações e as condições que geram o conflito continuarem armados? O que mais precisa ser desmontado, ser desarmado, para que uma paz de verdade sustentável possa um dia, quem sabe, florescer naquela região? Fica aí a pergunta.